impeachment só cabe numa circunstância: se o presidente da República, ele mesmo, cometer crime de responsabilidade, como está escrito na lei, dolosamente. Até porque pode até por acaso alguém fazer uma bobagem, ainda assim isso não é o caso. Não há nem o mais agressivo dos nossos adversários, mais picareta, infelizmente as coisas precisam de determinadas palavras mais duras, afirma que a Dilma é ladra. Não é razoável. Ela é uma senhora decente, nós aqui a conhecemos há muitos anos, não acusou nenhuma prática de ilícito, de crime de responsabilidade, a ensejar isto. Por que isso está acontecendo? Porque, se vocês repararem, desde o dia que ela ganhou a eleição, ela não conseguiu dedicar o seu tempo à fazeção das necessidades que o país tem. Nossa economia está indo por vinagre, a rampa de ascensão social que trazia 30 milhões de brasileiros, né, da miséria, para acreditar que os seus filhos não seriam mais humilhados do constrangimento da miséria, da violência, dos constrangimentos todos, ela está toda em regressão. O salário está perdendo poder de compra gravemente, a moeda brasileira está derretendo frente ao dólar, e isso tem tradução prática para o povo, porque os remédios sobem, o preço da passagem de ônibus sobe, o pão sobe, porque a gente compra essas coisas tudo em dólar, e se o dólar sai de 2,70 para 4, nós vamos agora. E isso a população está muito gravemente zangada. E eu, que tenho o meu coração ligado a vida inteira ao povo brasileiro, dou razão ao povo brasileiro. E isso nos traz a segunda militância. Nesse momento, nós queremos fazer esse duplo esforço. De um lado, proteger a democracia, não tolerar que um grupo de mafiosos, utilizando protocolos formais, mistificações grosseiras, como já tentaram no Paraguai, como fizeram na Venezuela, derrubem a democracia do Brasil e instalem aqui um clima de confronto violento, odiento, para, quem sabe, 20 anos. Quem duvidar disso, procure saber o que está acontecendo na Venezuela. Na Venezuela foi uma fração da elite, com esse mesmo tipo de comportamento descuidado com a regra do povo, criou esse monstro que está lá hoje, e não se sabe, já faz quase 20 anos, e não se sabe quando a Venezuela vai sair desta encalacrada. Não podemos deixar que isso aconteça com o nosso país. 3 anos de governo que a gente não gosta, passa no piscar de olhos, mas isso nos aponta para a segunda grande tarefa: exigir, pedir, suplicar que a presidenta Dilma se reconcilie com os valores e os grupos sociais que lhe deram a vitória. Porque a sensação grave que há entre nós outros, não falo senão por mim, é de que nós fomos enganados. A sociedade esperava uma coisa, ouviu dela uma proposta, e temos a sensação de que estamos recebendo exatamente o oposto, numa política econômica absolutamente ruinosa, que está ameaçando empregos, erodindo salários, colapsando o setor público nas instâncias municipais, federais, e a conta deste ônus está sendo empurrada para aqueles que não têm nenhuma razão para serem cobrados. As pessoas trabalhadoras, os aposentados, etc. E isso, não duvido, é uma guerra de alocação de dinheiro. Só para vocês terem uma ideia desse negócio que a turma cria um nome para poder fazer, parecer que é coisa séria, para coisa de branco, importante e tal. Então, swap cambial. Você dizer para a população o que é isso. O governo brasileiro deu dinheiro do povo brasileiro para 20 bancos, 120 bilhões de reais em números redondos este ano. Fazendo como? O banco dizia que o câmbio ia estourar, o governo dizia que não, e o governo, para bancar uma palavra que todo mundo sabia que não era bancável, pagou a diferença entre R$ 2,70 e R$ 4 por dólar para os bancos que atacaram o real. Falta dinheiro para tudo. E este ano, a crise grave que nós estamos vivendo, foram entregues aos bancos, fora o juro, que está entregando 380 bilhões de reais de dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança. Então nós temos essas duas tarefas e elas são urgentes. Ajuda o nosso povo a saber aquilo que já foi dito aqui. Se a Dilma cair, é o Michel Temer que assume. O Michel Temer é sócio íntimo do Eduardo Cunha, colega de partido, eu sei o que eu estou dizendo. Procurem examinar se eu tenho razão ou não. Perguntem qual é a opinião do Michel Temer, vice-presidente da República, sobre o fato do seu companheiro, amigo, parceiro, Eduardo Cunha, ter contas da Suíça, ser denunciado por crime de formação de quadrilha, de roubo do dinheiro público. Ele não tem uma opinião. Por quê? Porque é íntimo parceiro. E não por acaso,
o beneficiário imediato dessa ruptura da democracia e dessa imensa e potencial crise para 20 anos é o entendimento do senhor Michel Temer, o capitão do golpe.